Here we go. A gente está dando continuidade hoje à aula anterior, que eu já me perdi nos números, se é 25, 24, se eu não me engano, hoje é de aula 26, dessa jornada, e a gente está descobrindo o segredo do verbo go. É uma brincadeira, uma forma de dizer que, na verdade, não existe um segredo único a não ser padrões, ok? Os padrões, o padrão é o que vai, é o grande segredo dos verbos, porque os verbos mandam nas frases e eles seguem padrões. É assim que, aprendendo um único verbo, a gente consegue entender toda uma lógica, ok? Então, a gente já viu a parte do passado e agora a gente vai complementar o passado, porque a gente sabe que no inglês a gente tem dois passados. A gente tem um passado com data, que aquilo aconteceu naquela data e já acabou, essa data importa, e ela está na conversa de alguma forma, ou mesmo na frase, e a gente tem um passado onde essa data não importa, a gente quer dizer que foi feito, que algo aconteceu, e não importa quando, mas sim a experiência é nesse passado que é o present perfect. Passando um pano para ele, no português a gente não vê necessidade de present perfect, né? E eu diria que existem estágios. Quando a gente está começando a estudar inglês, o present perfect realmente ele é mais uma pedra no nosso sapato e a gente precisa mesmo focar no simples, no presente simples, no passado simples e tudo mais. Mas vai chegar uma certa altura da sua vida que você não consegue mais fugir do present perfect. E aí ele acaba sendo até mais usado do que o passado simples. Então, a gente sabe que na nossa fórmula, entre aspas, né, para ter o present perfect, a gente precisa de have ou has, porque dependendo da pessoa, a forma dele é has. A gente vai ter um verbo qualquer no particípio, que nesse caso aqui, o particípio de go é gone. O particípio dele. E aí a gente vai seguir a nossa frase tranquilamente, ok? E tem uma questão especial sobre o uso de go no present perfect, principalmente, que ele não é usado para todo lugar que a gente vai. Ele é usado para um lugar que eu fui e não necessariamente voltei. Não dá essa ideia do tipo lugares que eu fui visitar e tal. Ele dá uma ideia de que eu fui. Não está falando, não está mencionando que eu retornei daquele lugar. Então, a gente usa até para quando a pessoa está falecida, né? Porque ela se foi, algo assim. Mas a gente consegue colocar no nosso dia a dia com alguns exemplos de coisas, quando não importa se já voltou ou geralmente a pessoa não voltou ainda. Tipo, foi no mercado ou foi para tal lugar tantas vezes. Nossa, eu fui lá tantas vezes e nada aconteceu. Coisas nesse sentido desse foi que não necessariamente implica uma ida e volta, sabe? Pelo menos não é o mais importante no assunto na hora. Então, dito isso, feita essa introdução, nada curta, vamos lá. Eu fui para o trabalho de ônibus. Quando eu falo que eu fui, eu vou dar a entender que eu como se fosse um eu tenho ido. Eu não gosto muito dessa tradução para o present perfect, já disse, né? Mas é algo parecido com isso. Então, a gente vai seguir a nossa fórmula e vai dar tudo certo, ok? Eu vou dizer algo como I have gone. Eu fui para onde? I have gone to work. Não é porque é gone aqui que ele deixa de ter a perninha. Lembra que o verbo go tem perninha, ele tem movimento. Por ele ter movimento, a gente vai usar to, porque a gente vai para algum lugar. Então, I have gone to work. De ônibus, a forma como eu vou sempre resolver como by. Então, é by bus, porque eu fui de ônibus, mas se eu tivesse ido de metrô, eu usaria by subway. Se eu tivesse ido de carro, eu usaria by car, ok? E aí, como a gente sempre faz esse exercício, a gente vai ver também uma terceira pessoa e a gente vai ver no modo interrogativo, porque eu gosto muito desse comparativo já no papo. Então, vamos falar que ela foi para o trabalho. Vamos usar um de ônibus também, ok? Para não mudar tanto. Então, vamos lá. Se ela foi, a gente sabe que com she, a gente não usa have, a gente usa has. Então, vai ficar she has gone to work by bus. O que acontece na maior parte das vezes aqui é que em vez de eu ter isso bonitinho dessa forma aqui, tanto na fala quanto na escrita também, eu tenho isso contraído. Então, eu vou ter I've gone, e quando for she, a gente tem she's gone. E aí a gente fica pensando que esse she é to be, por exemplo, poderia ser is, né?
she is gone. Mas não, se eu tenho um verbo no particípio logo em seguida, pode ser gone, pode ser done, pode ser qualquer um com ed, porque se for um verbo regular ele vai estar com ed, a gente já sabe que é o has que está escondido aqui, ok? She has gone. Se eu for falar que não, aqui na negativa, o have está aqui exatamente para cumprindo esse papel de receber o not na negativa e de se inverter com o sujeito na interrogativa. Como a gente já viu, o auxiliar do present perfect, do modo perfeito, é o have. Então, quando eu tenho a negativa, por exemplo, se eu for falar que eu não fui para o trabalho, eu não tenho ido para o trabalho de ônibus, eu vou dizer I have not. E esse have not, ele se contrai com haven't. Então, fica I haven't gone. Tá tudo certo aqui, ó, porque o not foi recebido pelo have, ele não tá solto na frase. I haven't gone to work by bus. Isso não pode acontecer. Not não fica sozinho no meio da frase. Ou ele tá com to be, ou ele tá aqui no have, ou ele tá com o auxiliar do does no modo simples, ok? Ainda tem dúvidas sobre isso algumas vezes? A gente tem batido nessa tecla há um tempo, mas eu entendo que é uma fase. É uma fase como se fosse o Super Mario, né? A gente vai jogando Super Mario, a gente chega num chefão. Esse é um problema recorrente que a gente vai até vencer. Quando eu for falar que ela não vai, ou ela não foi, né? Que aqui a gente tem um passado. Eu vou colocar o not nesse has, que está contraído. Então, eu vou ter um she hasn't. 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 Aqui a gente não fala hasn't. Esse N não aparece como N. Aqui não. É um hasn't. Hasn't. Ok? She hasn't gone. Vou até colocar a pronúncia, porque é muito comum a gente falar algo do tipo hasn't. Com T bem suave, ok? Hasn't. É forte. Nada de hasn't, ok? O SN não tem esse som de n, não. N, não. Hasn't gone to work by bus. By bus. Quando eu for perguntar, eu vou perguntar se você foi, né? Porque não faz sentido eu perguntar se eu fui, como que eu não sei disso? Então, eu vou perguntar com você. Aqui a diferença é que a gente vai ter you e a gente vai inverter o nosso auxiliar, que é para isso que ele serve, ok? Então, em vez de ser I've gone ou de ser you've gone, vai ser have you, ok? Na pergunta. Have you gone to work by bus? Have you gone to work by bus? Você foi para o trabalho de ônibus? Quando for com ela, a mesma coisa. Has she gone? Tá vendo que não tem opção de contração aqui, né? Has she gone to work by bus? Ela foi para o trabalho de ônibus? Ok? Pronto. Mapeamos esse present perfect. A gente vai testar agora com mais dois exemplos diferentes, só que eu não vou fazer isso com todas as pessoas e tal, para não ficar cansativo, mas você pode fazer como um exercício, ok? E aluno do clube tem suporte. Então, se você já está no clube, você faz o seu exercício, informa o que você está enviando e envia em áudio. Pode enviar escrito também, mas eu sempre quero que você pratique em áudio. Porque se você é do clube, você não fala sozinho, certo? Ó, vamos dar a entender que eu tenho ido para a academia, certo? Eu tenho ido à academia há meses. Então, vai ser a mesma coisa da nossa fórmula, isso nunca vai mudar. Eu tenho ido, I've gone. Você pode entender como eu tenho ido, como eu fui. Só que aqui é mais o sentido do que a tradução ao pé da letra, ok? I've gone, go tem perninha. I've gone para onde? I've gone to the gym. Por que eu fico falando isso toda hora? Porque nessa coisa do futuro que a gente vai entrar agora, esse vou fazer do português atrapalha. A gente pensa muito em vou, em go, no inglês como uma forma de falar que vai no futuro. Isso não é verdade, não pode. Então, aqui sim eu posso usar go porque eu tenho perninha, eu tô indo para academia, eu tô indo lá. Eu saio da minha casa e eu vou lá. Aí sim tá certo o go. I've gone to the gym. Olha como eu fecho gone. I've gone to the gym. Aí eu fecho com M. I've gone to the gym.
há meses, eu vou usar aqui por meses, então vai ser for months. Na pronúncia americana aqui, esse TH não aparece, months. É meio difícil de pronunciar e é mais comum a gente ver months, ok? For months. I've gone to the gym for months. Eu tenho ido a muitos lugares novos. Eu vou usar o mesmo início, I've gone. Vou trocar aqui para ele tem ido, só para ficar diferente, ok? Ele tem ido, para te dar mais amplitude nesse nosso mapeamento aqui dos verbos, ok? Ele tem ido a muitos lugares novos, então a gente sabe que na nossa fórmula, quando eu tenho he, para he eu uso has. Geralmente esse has está contraído, a gente vai manter. He has gone. Ele tem ido a muitos lugares, então a gente continua precisando do to, porque o go tem movimento, certo? Por isso que eu falo, ele tem perninha. He has gone to, já falo to the gym, to many places. Esse many poderia ser substituído aqui por a bunch of places, poderia ser several places, many places, several places. Por que Estados Unidos na pronúncia? Por que usa gone e não went? Por causa do tempo, do que a gente está falando no passado. No inglês, a gente tem dois passados. A gente tem o passado com data, que é o passado simples, que é onde a gente usaria o went. A gente até já usou esse went aqui, ó, no nosso passado simples. Então, aqui eu tenho data, eu tenho ontem. Eu coloquei ontem como exemplo, mas poderia ter sido qualquer outra palavra que indica quando. Ou esse assunto de quando o dia tá já na conversa, ok? Por exemplo, aqui, se eu falo que eu fui para casa cedo, eu tenho uma data ali na conversa. Esse que a gente está vendo agora, não importa quando. Então, por exemplo, quando eu falo que ele tem ido a muitos lugares novos, eu não estou falando que dia que ele foi. Eu estou falando que ele tem ido, ele já tem ido, entende? Mas ele não tem uma data. Se a data não é mencionada, a gente vai usar present perfect. E é uma transição que a gente faz mesmo, ok? Eu sei que no início parece besteira, parece desconfortável, mas depois você vê que ele acaba sendo mais usado. Então, são lugares novos, então vamos colocar um new aqui. New places. He's gone to many new places. Esse muitos lugares novos. Pode ser several, pode ser a bunch of new places, pode ser a lot of. Você não tem que falar todos esses, você vai ter o seu preferido. Por exemplo, a lot of é muito usado. Então, ele pode ser o seu muito, a sua zona de conforto na hora de falar muito. A lot of people, a lot of new places, a lot of water, qualquer coisa que você queira falar. Mas eu quero dar uma variada. Tá aqui as opções para você. A ideia é essa, ok? Foi? Dúvidas? Estamos prontos para o futuro. Eu escolhi o go justamente por ele ter tantas variações. Por exemplo, quando o go vai para o passado, ele não vira nada com ed, nada simples. Ele vira went, que não tem nada a ver com go, né? A palavra em si, as letras. E quando a gente vai para o futuro, é o que eu tenho mencionado desde o verbo anterior, que foi work. A gente tem um problema mais estrutural com o português do que com o inglês, mas a gente leva essa forma do português, e isso é normal, ok? A gente só tem que se atentar para isso, para já cortar esse hábito que é comum. Então, como eu já disse antes, quando eu vou falar no português no futuro, eu falo que eu vou viajar, eu vou escrever, eu vou te ligar mais tarde, eu vou. Esse vou é uma forma preguiçosa que a gente achou de falar no futuro, porque a gente tem o futuro, eu ligarei, eu viajarei, eu andarei, que por algum motivo a gente não usa. E aí, o que acontece? Quando eu vou falar no futuro do inglês, eu falo I go travel. Ou até posso colocar um to aqui, né? I go to travel. Isso aqui não está certo. Isso aqui não existe, ok? Porque go tem perna.
Toda vez que eu usar I go to, aqui eu sou obrigada a falar para onde. Então, eu poderia dizer I go, que nem tá no futuro, ó. I go to Paris. Eu vou a Paris. Isso aqui não é futuro. É como se fosse rotina. Eu vou a Paris todo ano. Vou colocar um every year aqui, para você entender que é uma rotina. É uma coisa que eu sempre faço. I go to the gym, I go to school, I go to work. Agora, quando eu quero falar que eu vou viajar, que a gente pode entender como viajarei, aí eu não vou simplesmente usar o go, porque go sozinho não é futuro. Ele é o verbo ir, ele tem perninha, ok? Aí já estou enjoando com tanto que eu falo isso, mas é porque é bem séria essa questão e às vezes é uma ideia que a gente tem que trocar essa chavinha. E aí a gente tem 3 formas de futuro. Tem uma que a gente já até viu, que no dia que a gente viu, eu acho que eu mencionei, mas vou falar aqui só mais uma vez rapidinho, que é usar o continuous. Eu estou indo. Isso a gente faz até no português. Se eu vou fazer uma coisa semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou não importa exatamente quão longe isso tá, mas que tem uma data certa, com certeza eu vou fazer aquilo. É muito comum eu usar esse contínuo, que já, como se já estivesse acontecendo. Em português, a gente fala assim também. A gente fala, eu estou indo para São Paulo semana que vem. Teoricamente, isso está errado, porque como que eu estou indo para São Paulo semana que vem? Mas é comum, porque é muito certo. Isso acontece no inglês também. Então, essa seria uma das formas do futuro. E agora as oficiais mesmo, que a gente tem going to, lembrando que going to não é go, ok? Going to é uma estrutura, como se fosse uma etiqueta, que você cola nessa frase, e a partir de agora, por estar com essa etiqueta, ela está no futuro. Ela funciona exatamente como to be, como will. A diferença é que going to, a gente tem to be também. Então, o verdadeiro verbo conjugado nela vai ser o to be, ok? Going to, ele fica meio que presinho ali. E o going to, a gente sabe que ele é um pacotinho. Quer dizer, ele é uma estrutura que tem um apelido, que é o Gonna. Eu falo que se going to fosse a Maria Eduarda, Gonna seria a Duda. Ele é um apelido do going to e gonna é o pacotinho. Dentro dele já tem o to. Então, obrigatoriamente, depois de gonna ou de going to, eu tenho sim o verbo. Por exemplo, eu posso falar I'm going to travel, certo? I'm going to travel. E aí sim, eu estou colocando esse travel no futuro. Como se fosse no português, eu vou viajar ou eu viajarei. Fez sentido até aqui? E tanto é a maior prova de que going to não tem nada a ver com go, é que eu posso, em alguns contextos, talvez não seja o mais usado, aquela coisa de, nossa, tem no meio de 5 opções, esse é o mais escolhido. Não tem muito isso, não, porque o futuro é meio que o que sai na hora, sabe? O futuro em inglês ele é meio assim mesmo, meio aleatório, porque não tem tanta diferença entre eles. Mas, quando eu falo que eu vou para academia amanhã, eu tanto posso usar o continuous, aqui, como eu falei, deixa eu ver se tem algum de academia, ó. Então, eu poderia falar I'm going to the gym tomorrow, e aqui eu teria um futuro certo, usando o continuous. Como eu posso falar I'm going, olha o to be aqui conjugadinho com I am. I'm going to go to the gym tomorrow. Isso seria a nossa maior prova de que going to não é o ir simplesmente, sabe? Se eu tenho I'm going to e eu já tenho o local, eu não tenho going to como futuro, eu tenho o continuous. Como eu disse, no frigir dos ovos, no final das contas, eu vou estar falando futuro e vai dar tudo certo. O que eu não posso é fazer isso aqui. I go to travel. Isso não funciona em inglês. Mas aqui, eu posso usar I'm going to go. Ok? I'm going to go to the gym. Eu vou
para academia amanhã. Quando for ela, eu vou ter o to be para ela, que é is. She is going to go to the gym tomorrow. Certo? Ela irá. Esse going to pode vir como gonna? Pode. She's gonna go to the gym. She's gonna go. Isso aqui pode ser que você escute, pode ser que a pessoa prefira não falar dessa forma. Tá tudo bem, mas isso aqui é legítimo, ok? É bom você saber que existe essa opção. É igual o have you had. Have you had? A gente tem dois haves. Um é da fórmula, outro é o verbo have. What do you do? A gente tem dois do. Um é da fórmula da pergunta, o outro é o fazer mesmo. Aqui é a mesma coisa. Going to ou gonna é a fórmula do futuro. E pode vir o go também. A estrutura é opcional porque a gente tem outras opções de futuro que são um pouco mais simples, né? Concorda comigo que falar I'm going to go to the gym é mais longo do que falar I'm going to the gym? Ou I will go to the gym? Acaba sendo mais longo. E a gente sabe que no inglês o mais longo, geralmente, ele não ganha essa briga. E aí, eu acho que é o que eu escuto menos, assim, no dia a dia. Mas não quer dizer que não seja usado e que não seja importante. She's going to. O que vai acontecer quando eu quero fazer uma pergunta nessa estrutura? Ah, e outra coisa que vai nos tranquilizar é que com go, talvez a gente nem queira usar esse go aqui, tá tudo bem. Mas poderia ser qualquer outro verbo aqui, entende? Porque a gente está aprendendo o go como nosso gancho, mas a gente está de fato aprendendo padrões. Então, poderia ser I'm going to work. E aí, esse work teria que ser o verbo trabalhar. Ah, tem muitas nuances, né? Vamos pegar um que não tem nada que interfira. I'm going to study. I'm going to study. Eu estou usando um verbo qualquer. I'm going to travel. I'm going to listen to music. Poderia ser qualquer verbo, a gente teria a mesma estrutura, ok? Agora, quando eu quero falar que não, quem vai receber esse não, na verdade, é o to be, porque ele é o verdadeiro verbo da frase, certo? O going to é uma etiqueta e o go está imóvel porque a frase não está no presente. Se não está no presente, o verbo nunca se mexe, lembra? Vai ter auxiliar, vai ter alguma coisa que vai acontecer, mas ele mesmo é o princesa. Então, eu vou dizer I'm not. I'm not. Porque aqui não tem opção de contração, né? I'm not going to go to the gym tomorrow. I'm not going to go there. Em algum contexto pode ser que funcione, mas eu diria que, coitado, ele seria uma ovelha negra, talvez. Ela não vai. Aqui eu tenho a opção de contrair com she isn't, né? Então, esse is recebe o not. She isn't gonna go. I'm going to buy. Ok, funciona, porque vai funcionar com qualquer verbo. She isn't gonna go to the gym tomorrow. She isn't, ok? Eu gosto de apresentar isso aqui como prova de que o going to não é go. Porque às vezes fica pra gente difícil entender que go, como assim going to não é go? Mas não é a mesma coisa? Não é? Going to é porque eu não sei qual foi a escassez de palavras que existiu na criação do inglês, mas eles falaram assim, a gente precisa de uma estrutura que modele o sentido dessa frase. Então, por que a gente vai criar uma palavra nova? Ah, besteira, vamos pegar uma que já tem. E aí a gente tem o go sendo usado aqui, o going, né? Como going como etiqueta do futuro. A gente tem o do para auxiliar no modo simples, tem o have, é tudo gambiarra, ok? O inglês é uma verdadeira gambiarra. Então, she's gonna go to the gym tomorrow. Quando eu for perguntar, eu tenho to be para perguntar. Então, se eu pergunto com você, com you, eu uso are. Eu inverto, porque eu sou obrigada a inverter na pergunta. Tá fazendo sentido? Are you going to go to the gym tomorrow? Are you going to go? Você vai? Are you going to go?
E quando eu quero saber se ela vai, is she, porque com she a gente usa isso. Então, fica, is she going to go to the gym tomorrow? Ela irá para academia amanhã? Ok? Agora, mais 2 exemplos para a gente, fica até como exercício para você. Eu vou viajar no mês que vem, no próximo mês. Porque no inglês a gente fala o próximo, no português a gente fala o que vem, né? Eu vou viajar no próximo mês. Então, eu tenho que usar o go, eu sou obrigada a usar o go, porque eu sou obrigada a usar o go porque esse é o nosso verbo, ok? Eu poderia usar o travel aqui como verbo, mas eu quero que a gente use o go porque ele é o nosso verbo, a gente vai entendendo o padrão através dele. Então, se eu vou viajar, eu vou usar meio que a minha fórmula aqui. I'm going to go. Eu vou viajar. I'm going to go on a trip. I'm going to travel, resolve. Ok? Mas se você escutar um nativo falando I'm going to go on a trip, você sabe que ele não está usando o direito dele de não ligar para a gramática. Ele está dizendo, está certinho, I'm going to go on a trip. Eu não vou usar travel, porque aí eu teria 2 verbos, não faria sentido, ok? I'm going to go on a trip. O mês que vem é o próximo mês, que é o next month. Fez sentido, apesar de estranho? Going to é a nossa etiqueta, ele poderia ser gonna. Eu tenho to be usar certinho aqui para o I am. I'm going to go. E nesse caso eu não vou usar travel, porque travel é ação, é um verbo, e o nosso verbo aqui é go. Não fez sentido? Ok, vamos com calma que vai dar certo. Esse on a trip, a gente tem o verbo viajar, que é travel. Então, toda vez que eu tô falando da ação de viajar, eu vou usar travel. Eu posso usar com ing, eu posso usar com ed. Toda vez que eu falo de a viagem, como a coisa ou substantivo, eu vou usar trip. Go on a trip é a mesma coisa que travel, ok? Ir em uma viagem é a mesma coisa que travel. Aqui os exemplos go on a trip é igual travel. Mas por que eu não uso travel, Carol, e acaba o problema? Porque a gente tem que se preparar para o que a gente vai ouvir também. Entende? Eu não acho que você deva se poupar do inglês da vida real. Essa estrutura existe. As pessoas usam. Pode não ser a mais usada de todas, mas as pessoas usam. Então, é melhor a gente ir devagarinho e entender ela, pelo menos. Não precisa falar, você pode falar outra. Mas quando alguém falar com você, você não está perdido, ok? Esse é meu ponto. Go on a trip é a mesma coisa que travel. E eu posso usar go, que é o verbo daqui da estrutura, com quase uma expressão, né? Com going to. Se eu uso com going to, é essa a forma que eu vou fazer. Ah, ela vai viajar semana que vem. Então, vamos colocar aqui, she's going to go, ok? She's going to go on a trip next week, né? Next week. Esse go to, ele pode ser gonna. Vamos ver com gonna como fica. She's gonna go. E aí, eu vou deixar o verbo preso cá no início, ó. Como um bloco. Vou deixar ele como um bloco. She's gonna go on a trip. She's gonna go on a trip. She's going to go on a trip. Ok? Se eu for falar que não, esse not vai vir lá no is. Vamos pegar o sair, ó. Sair não é simplesmente... Eu posso falar leave? Posso. Isso, a estrutura é be going to. E depois desse going to, eu tenho que ter um verbo que, inclusive, pode ser o próprio go, porque ele seria o verbo ir, já que going to é uma estrutura de futuro para qualquer verbo. Exatamente. Going to, ele não é o verbo ir. Ele é uma etiqueta, assim como ele é uma etiqueta de futuro. Eu falo etiqueta que eu tenho essa forma de relacionar, mas é porque ele é uma estrutura presa.
entende? Ele não tá ali com uma tradução específica. Se eu falo I'm going to e não tem mais nada depois, eu não falei nada. É a mesma coisa eu falar I don't. Se eu tô começando o assunto, ok? Não como resposta a nada, mas se eu falo I don't o quê? Eu tenho que falar o quê? E aqui é a mesma coisa, ok? Sair. Eu posso usar sair de deixar o local, tipo, eu vou sair de casa porque eu vou para a rua. Aí eu usaria leave. Mas esse sair hoje à noite, a gente sabe que é o go out. Go out seria o sair como se fosse um socialmente. Quando eu saio sozinha ou acompanhada para ir fazer alguma coisa que eu quero. Então, eu vou sair hoje à noite, eu vou dizer I'm going to go out. I'm going to go out hoje à noite. Tonight. Ok? I'm going to go out. Aqui eu tenho a fórmula do going to. O verbo go, que vai dar o que dá o sentido de sair é o go com out. E o tonight, de hoje à noite. Ok? Tá tudo muito bom, tá tudo muito ruim. Coloca nos comentários, não fica com dúvida, apesar de ser esquisito, né? Eu prometo fazer uma lista de exercícios só sobre esse futuro com Go, que eu acho que é o mais desafiador de todos os futuros. Por causa da nossa cabecinha do português. Eu acho que os nativos não sofrem como a gente para aprender isso aqui, porque eles não têm o nosso plano de fundo do português. E nesse caso, a gente tem o voo no português como futuro, né? Essa seria a nossa etiqueta de futuro. Mais ou menos a mesma coisa. Ok? Vou prosseguir, caso tenha dúvida, a gente volta. E a gente tem agora, começando os modais, não é porque o eu é futuro que ele deixa de ser um modal, ele é um modal. E a função do modal é mudar o sentido da frase, modular o sentido do verbo. E ele vai funcionar como uma etiqueta de futuro também. A diferença é que o modal, na anterior não vai fazer tanta diferença, porque o to be também tem autonomia, né? O to be entra ali junto com o going to. Aqui o eu resolve tudo. Então, a gente não tem, daqui para frente, a gente não tem mais auxiliar, a gente não tem mais problema nenhum com nada. O eu vai resolver. Se eu for falar que não, ele recebe esse not. Se ele precisar fazer uma pergunta, ele se inverte com o verbo e vai virar uma pergunta. Então, a gente não tem mais questões de agora para frente, graças a Deus, né? Então, e a diferença prática de uso? Going to geralmente é para um futuro mais planejado. Se é um futuro muito certo, eu não uso nenhum dos dois geralmente. Eu posso usar o continuous para falar que eu estou fazendo aquilo já como se fosse agora, o que é muito certo que vai acontecer, mesmo sendo amanhã. O going to, be going to, é um futuro mais planejado. Então, geralmente trabalho, coisas que eu sei que vai acontecer com certeza. O will é um futuro mais espontâneo, quando eu decido ali na hora, vou te ajudar, menina, não preocupa não. Eu vou fazer isso. Ele é um futuro mais espontâneo. Mas na vida real, o que eu noto? Nenhuma diferença de uso. Então, o que você gostar mais, o que for mais fácil, num primeiro momento, na hora de você falar, você vai usar qualquer um que você quiser, ok? Na hora que você vai falar, tenha a sua zona de conforto, crie a sua zona de conforto para cada estrutura. Então, por exemplo, ali quando a gente falou que era muito, a gente viu várias opções. Qual que você acha mais fácil? Pega a sua e usa ela, se apega com ela. Depois, lá na frente, você começa a diversificar, mas no início você tem que criar a sua zona de conforto em tudo, em todas as áreas. Então, você gosta mais do will? Usa o will, não vai ter problema nenhum. Mas não se abstenha do contato com outras estruturas, porque você vai ouvir de tudo. Não tem como a gente prever o que a gente vai escutar, né? Agora, vamos para o will, então. Eu vou simplesmente colocar o will e vou manter o gol normal. Eu tô presa nesse gol porque ele é o nosso verbo, ok? Ele é a nossa estrela. Então, quando eu falo que eu vou para casa depois, repara que é um negócio mais despojado, eu não tô com grandes planos. Só tô dizendo, vou para casa depois. Então, aqui eu vou ter um I will ir para casa. Go home later. Go sempre tem to porque ele tem perninha, lembra? Mas quando é para casa não tem to. É a nossa exceção.
I will go home later. I will go home later. O que vai acontecer aqui, porque nem tudo são flores, é que na nossa pronúncia isso contrai. E o único som que eu de verdade faço é o do L. Então eu falo I'll. I'll go home later. E esse L, ele é bem ó mesmo, enforcadinho lá na frente. I'll go home later. Então, se eu for falar que ele irá para casa mais tarde, vou dizer he will go home later. E aí, eu vou contrair isso aqui, porque você já vai acostumando com isso. He'll go home later. He'll go home later. Tá vendo que no dia a dia a gente mal escuta o modal? Mal escuta. Quando é would, então, aí que ele fica mais sumido mesmo. Quando eu for falar que não, o will, ele é autossuficiente porque ele é um modal, lembra? Não tem don't, nada disso. O will recebe esse not. Então, eu vou dizer I will not go home later. Eu não posso usar nesse mais tarde aqui, nesse depois, o after, ok? After, eu tenho complemento. After what? Poderia dizer after work, mas esse mais tarde de depois é sempre later, ok? E aqui eu já vou contrair para você acostumar também. I won't, on. Nada de want, que vira querer. E nada de when, que vira went, do passado do go. I won't go home later. He won't. Ele não vai go home later. Quando eu for fazer essa pergunta, vão perguntar para você, né? Se você vai, porque não faz sentido eu querer saber se eu vou para casa depois. Tem que saber. Então, eu vou falar, will you go home later? Will you go home later? Ok? Eu vou com você. Vamos colocar ele aqui, ó. Eu vou com você. É uma decisão. Você acabou de falar, eu vou. Ok. I will go with you. I will go with you. Eu vou com você. Eu vou lá amanhã. I will go there. Go there amanhã. Tomorrow. Vou te deixar como exercício aqui você fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Você pode fazer com he, com she, com we, né, de nós, com you, com they. Faz o exercício, não deixa de fazer, ok? Com os modais agora, o can, por exemplo, a gente sabe que can é o poder ou conseguir. Então, eu posso ir agora. Claro, eu posso ir. Eu posso. I can go now. Aqui não tem grande mudança, não, ok? I can go now. Ela pode ir agora. She can go now. Quando eu for falar que não, eu vou simplesmente colocar um not. E aí, esse can, ele passa imediatamente a ser a parte mais forte da frase. Então, eu vou falar que não. A minha linguagem corporal tá assim, ó. Sorry. I can. Tá vendo? Que eu tenho toda uma estrutura, mas na minha fala, eu tenho I can't. Ou I can go now. Eu vou até marcar ele aqui para você prestar atenção nisso. Quando eu falo que eu posso, a minha linguagem corporal tá assim, ó. Ah, eu posso, claro. E eu vou dizer, I can go now. Yeah, I can go. I can go. O go é o forte, ok? Porque eu tô afirmando. É uma dica para ajudar a gente a se organizar aqui. E quando eu for perguntar, vou perguntar com você. Can you go now? Você consegue agora? Você pode? Ok? Eu posso ir com você. Mesma coisa, ó, vou deixar como exercício para você, os demais. Eu posso ir com você. I can go with you. I can go with you. I can go with you. Aí você faz o exercício das negativas e colocar uma outra pessoa. No, I can't. Você pode falar no, I can't, mas se você quer muito enfatizar que não pode, de jeito nenhum, não pode atirar o pau no gato. Não pode. Aí você nem contrai, você coloca cannot. Cannot, I cannot. Mas aí você tá teimando, ok?
Você já falou que não, a pessoa tá, vai, você fala, I cannot. Porque aí o not passa a ser muito mais forte do que ele é quando ele tá contraído, ok? A gente sabe que should dá o pitaco na vida alheia. Então, na vida alheia e na nossa também, né? Eu posso dar o pitaco na minha própria vida, igual eu tô dando aqui. Eu vou falar, eu deveria ir embora. Então, aqui, se eu deveria ir embora, geralmente para casa, para a gente conseguir usar o go. Tem outros verbos, poderia usar leave, por exemplo, mas a gente quer usar o go, que é a nossa estrela. Então, vou dizer I should, e a pronúncia é sempre sequinha, ok? Should, should. I should ir para casa, go home. I should go home. Eu deveria ir para casa, não tô bem, alguma coisa assim. He should go home. Tá vendo que os modais, eles são tão bonzinhos, mas tão bonzinhos, que a gente até fala, gente, não é possível que é só isso. Não tem problema com auxiliar, sabe? Então, he should go home. Nossa, não, eu não deveria ir embora. Nada, menina. I shouldn't. Ele vai ter um som sequinho. Should. Sem pronúncia. Isso, você vai olhar para ele e tudo que você vai falar vai ser um X de Xuxa e um U de seco. Should. I should. I should. Quando eu não deveria, I shouldn't go home. Aqui tem que sair o wouldn't, porque senão eu tô falando should, ok? Eu tô dizendo exatamente o contrário. Aqui eu vou dizer shouldn't. Shouldn't, com o should mais forte. Shouldn't. He should go home. Ele não deveria ir embora. He shouldn't go home. Não deveria. Agora, se eu quero perguntar aqui, eu posso perguntar se eu deveria ir embora. Aí eu vou inverter, porque ele é um modal, ele tem essa autonomia. Should I go home? Should I go home? Eu deveria? Ele deveria ir embora? Should he? Should he go home? Ele deveria ir embora? Eu deveria ir mais vezes. I should go. Should go, porque o go é a nossa estrela, mas poderia falar para onde? Go out. I should go more times. Mais vezes. Fica como exercício você fazer com he, com she, com outros, quantos você quiser. Trazer para alguma experiência que você viveu. Tudo que você estuda e você traz para a sua própria vida, você aprende mais, memoriza mais. Mesma coisa na pronúncia do could. Eu vou falar esse could é sequinho. Could. Eu poderia ir amanhã. I could go tomorrow. Eu poderia ir amanhã. E aqui na minha pronúncia, eu vou falar ele bem sequinho. Em vez de ser should, é could. Quando eu vou falar que eu não poderia, I could go, eu poderia ir. Funciona. I couldn't go tomorrow. Cara, que a minha mente dá um nó também. I couldn't go tomorrow. Couldn't. Aqui eu vou ter um couldn't, que tem que sair esse rent, ok? Então, aqui eu vou ter um couldn't. Um T quase nada. Couldn't. I couldn't go. Vamos ver um she. Vou perguntar um could you. Could you go tomorrow? Você poderia ir? Ok? É a mesma coisa com todas as pessoas. Isso aqui não muda, graças a Deus. Eu poderia ir sozinho. I could go. Esse sozinho eu posso usar alone? Posso usar by myself? I could go by myself. Ou alone, aqui os dois funcionam. I could go by myself. Faz seus exercícios que eu te prometo que você não erra isso mais, ok? Começa a ficar bobo, né? Como eu disse, o cachorro atrás do rabo. E no would, eu não tenho nenhum sentido extra. Por exemplo, no could, eu tenho um sentido extra de poder, né? O de conseguir e tal. No would, não. O verbo que tiver ali, ele ganha iria. Então, se go é ir, would go é iria. Não tem outra opção. Go é ir. Se eu falo would go, vira iria. Então, quando eu falo eu iria com você, eu simplesmente vou dizer I would go with you.
I would. E a pronúncia, I would go with you. O que vai acontecer aqui é que na pronúncia isso se contrai demais. Então, vai ficar I'd go. I'd go with you. I'd go with you. Por isso que no início a gente não percebe as pessoas falando would, porque ele está sempre muito contraído. Eu não iria com você. I wouldn't go with you. I wouldn't go with you. E aí a minha linguagem corporal é totalmente diferente, tá vendo? Então aqui, se eu fosse falar esse would, deixa eu descontrair. Não. A contração com have, não. Porque o have contrai com V, né? Com VE. E o had a gente não contrai. Então, aqui perdeu tudo, ficou só o would. E aqui nós vamos dizer wouldn't. Então, aqui esse D ganha o som do R e fica rent. Wouldn't. Ok, pessoal? Não tem grandes variações aqui, não. Eu iria novamente. I would go again. I would go. Vamos contrair esse aqui para ficar diferente, ó. I'd go again. Quando eu for perguntar, eu vou perguntar com would you, porque ele se inverte, ele é um modal. Would you go with me? Would you go with me? Você iria comigo? Ok? Eu deixei alguns desafios finais aqui para você que está estudando com todo afinco. Eu sei que você está, porque a prova disso é que você está aqui comigo ao vivo, e se você está assistindo depois, eu tenho certeza também. Esses desafios são para você fazer ainda mais se desafiar ainda mais e deixar tudo mais organizado na sua cabeça.